amiga, meu amigo, tudo bem? Eu sou Renato Modesto e este é o canal Aldeia Universal, espiritualidade, autoconhecimento e expansão da consciência. Hoje nós vamos falar sobre uma linha espiritual que eu considero um verdadeiro tesouro de sabedoria. Eu estou falando de uma das principais escolas espirituais do hinduísmo, o Advaita Vedanta, a doutrina do não dualismo. Em sânscrito, Dvaita significa dualidade ou multiplicidade, mais do que um. A significa não. Assim, Advaita significa não dualidade, não dual, não múltiplo. Já a palavra Vedanta significa fim dos Vedas, sendo que fim aqui é usado no sentido de conclusão, de ponto mais alto. Advaita Vedanta é, então, não dualidade, o ensino mais precioso dos Vedas. As passagens dos Vedas que tratam desse tipo de ensino são chamadas Upanishads, existindo ao todo 108 Upanishads nas escrituras sagradas hindus. O famoso Bhagavad Gita, que narra um diálogo entre o deus Krishna e o guerreiro Arjuna no campo de batalha, faz parte de um dos Upanishads. O Brahma Sutra, que é outra obra fundamental do hinduísmo, é composto por todos os sutras ou versos dos Upanishads que falam de Brahman, que significa Deus, a consciência pura, ou Sat-Chit Ananda em sânscrito, que significa ser, consciência, felicidade. Os Upanishads explicam o Vedanta não dual, ou Advaita Vedanta, através de conceitos filosóficos, histórias e muitas metáforas. As metáforas são utilizadas por quê? Porque é impossível a gente explicar de forma direta o ser divino, perfeito e eterno, que é Brahman. Simplesmente porque Brahman, a consciência pura, não é uma coisa, não é um ente entre outros objetos existentes. Ele é, na verdade, a substância, o substrato, a base, aquilo no qual todos os objetos se manifestam. Ele é o sujeito último e absoluto que, não sendo um objeto, não pode ser inteiramente descrito. As metáforas, então, servem para apontar, indicar o caminho que nos leva a compreender a não dualidade. Esse caminho de buscar a compreensão do divino é chamado Gnana Yoga. A gente escreve com J, mas tem som de G, Gnana. A Gnana Yoga é a yoga da sabedoria. Os outros caminhos da yoga, o Raja Yoga, Bhakti Yoga e Karma Yoga, servem como sadhana, ou como práticas espirituais muito importantes para o buscador conquistar maestria no Gnana. E por quê? Porque todo o sofrimento que existe no mundo advém da ignorância. E sendo assim, não existe nada mais precioso do que a verdade, do que o conhecimento. Ele é a cura para todos os males, a luz que, quando acesa, ilumina a escuridão da ignorância, trazendo paz e felicidade. Segundo o Advaita, o mundo que aparece para nós possui uma dimensão oculta e a princípio misteriosa, um substrato, uma essência ou realidade fundamental que não é visível para os olhos físicos, porque não é um objeto, mas está presente em todas as nossas experiências. Seria o tecido com o qual o universo é confeccionado, aquilo que as linhas são para um bordado. Por exemplo, essa camisa aqui, ela aparece porque é confeccionada numa trama de linhas. Ela tem como essência as linhas, e aí ela aparece como camisa. As linhas são a sua base, a sua substância. Os rishis, que são os sábios iluminados que escreveram os Vedas, ensinam que tudo nesse mundo, no mundo manifestado, inclusive eu, você, os objetos, os animais, qualquer coisa que você possa imaginar, inclusive os seus pensamentos e sentimentos, tudo deriva a sua existência dessa realidade subjacente fundamental que é Brahman, a consciência pura.
A gente pode dizer que Brahman é Deus, mas isso pode causar alguma confusão. Por quê? Porque Brahman é diferente do Deus criador cristão. Ele é diferente porque não é um Deus que age ou cria nada. Isso porque ele já é perfeito, pleno e acabado, sem modificações, imutável. Eu acredito que a melhor forma de descrever Brahman é mesmo chamando-o de consciência pura. O mundo que nós experimentamos no dia a dia é apenas uma aparência, formas manifestadas na consciência pura. Assim como essa roupa que eu estou vestindo é só uma forma nascida das linhas que a compõem. Tudo que nós experimentamos no mundo, qualquer coisa, sentimentos, pensamentos, objetos, tudo é meramente um nome e uma forma. Uma manifestação em Brahman, uma manifestação na consciência pura. Isso significa que tudo o que existe é só a consciência. Os objetos separados uns dos outros, múltiplos, que compõem o nosso dia a dia, não têm realidade em si mesmos. Parece um absurdo, não é? Mas nós temos exemplos para nos ajudar a compreender isso. Quando a gente vê uma ilusão de ótica, por exemplo, nós estamos andando no deserto e vemos água, um oásis. Essa água aparece, sem dúvida. Mas quando nós chegamos perto, nós descobrimos o quê? Que não tinha água nenhuma. Aquilo era só uma visão, uma ilusão irreal. Uma metáfora muito interessante é a metáfora do cinema. Quando a gente vê um filme no cinema, ele é projetado na tela, certo? Milhares de formas aparecem ali na tela. Fatos, acontecimentos, personagens. Mas o filme só aparece por quê? Porque existe um substrato, uma base móvel para aquelas imagens, possibilitando que elas sejam vistas. Essa base móvel é a tela branca. Ela é permanente. Embora o filme se mexa, apresente um monte de acontecimentos e personagens, a tela é única e imóvel. Nessa metáfora, o filme é o mundo dos objetos, o nosso mundo das aparências. É samsara, o mundo da ilusão. E a tela é a consciência, é Brahman. Outro exemplo famoso que aparece nos Upanishads é o da corda e da cobra. Vamos imaginar, você abre a porta de um lugar escuro e se assusta. Meu Deus, tem uma cobra ali no canto. Mas, na verdade, não é uma cobra. Quando você chega perto, você descobre que ali só havia uma corda. A cobra só existiu até você se aproximar e verificar que estava iludido. Na verdade, aquilo sempre foi só uma corda. Finalmente, temos o exemplo dos sonhos. Quando você sonha, os sonhos existem, sem dúvida. Você sonha e vê um mundo múltiplo com pessoas, com ruas, com prédios, objetos e assim por diante. Você tem ações, você foge, fica com medo, fica feliz, tudo no sonho. Então, quando você acorda, você se dá conta de quê? Era só um sonho. Onde foi parar aquele mundo? Onde foi parar aquele ser que você era no sonho? Na verdade, tudo aquilo existiu apenas como ilusão, uma projeção da sua mente que nunca teve realidade. O nosso mundo, segundo o Advaita Vedanta, também é assim. Ele existe, claro, afinal nós o vemos, sentimos, experimentamos, mas ele não é real. Estamos iludidos acreditando que ele é composto de objetos separados uns dos outros, quando na verdade ele é só uma aparente multiplicidade sobreposta ao que ele realmente é, a unidade da pura consciência ou Brahman. A princípio pode parecer que isso é só uma imagem poética. Ah, então não somos separados, tudo é um, nossa, que lindo! Mas, conforme estudamos a não-dualidade, nós vamos descobrindo que isso é muito mais do que uma metáfora agradável, muito mais do que uma ideia good vibes, nova era. Não. É uma verdade profunda da nossa existência.
Vejam, assim como uma mente única projeta a multiplicidade num sonho, a consciência pura, única, projeta a multiplicidade do nosso mundo desperto. É basicamente a mesma coisa. Na verdade, tudo o que existe é só a consciência. O objetivo maior dos ensinos não dualistas é levar você a realizar essa verdade, compreendendo aquilo que você realmente é. Conquistar essa sabedoria pode mudar radicalmente a nossa vida. E por quê? Porque ao descobrir a nossa existência essencial como algo não nascido, sem limites, completo, intocado por todas as aflições da vida diária, nós conseguimos sentir o quê? Ananda, ou felicidade, paz, uma tranquilidade interna, uma felicidade que não pode ser ameaçada por absolutamente nada que aconteça. Isso é chamado iluminação, realização da verdade. O Advaita passou por 3 grandes fases ao longo do seu desenvolvimento. Teve a primeira época, que é a época dos rishis, os autores dos Vedas, os místicos que primeiro realizaram essa verdade e a expressaram nos textos dos livros sagrados. Isso nós estamos falando de séculos 6 a 5 a.C., há muito tempo, portanto, antes até do que o florescimento da filosofia grega. Agora o segundo período, que é chamado Época dos Mestres, ou dos Professores. Aí nós já estamos falando de muito depois, do ano 700 ao ano 1800 depois de Cristo, sendo que os 2 principais mestres iniciais, os que primeiro recuperaram esse estudo, foram Gaudapada e seu discípulo Shankaracharya. Antes deles houve outros grandes mestres, mas infelizmente as suas obras se perderam no tempo. Esses mestres iluminados do século VII em diante são comentadores dos Upanishads, são comentadores do Advaita Vedanta, que nos ajudam a entender melhor essa sabedoria sagrada. Finalmente nós temos um terceiro período que vai de 1800 depois de Cristo até os dias de hoje. Esse período engloba mestres contemporâneos do Advaita Vedanta, como Sri Ramana Maharishi e Nisargadatta Maharaj, entre outros. Esses mestres contemporâneos são muito importantes porque eles adaptaram os ensinos do Advaita Vedanta aos valores e atitudes dos dias atuais. Eles tornaram então esses ensinamentos muito mais acessíveis para o homem contemporâneo, para nós. Muito bem, geralmente a conquista do conhecimento não dual não vem no primeiro contato com ele. É muito difícil que isso aconteça. Eu espero que possa acontecer com você. Nossa, eu entendi, eu me iluminei. Mas, em geral, a compreensão integral leva tempo e ela tem que passar por 3 estágios. O primeiro estágio é ouvir sobre o Advaita Vedanta, a partir de alguém que já o conheça, de um professor, por exemplo, aquilo que você está fazendo agora. O segundo passo é a pessoa refletir sobre os ensinamentos não duais. Refletir questionando, tendo dúvidas, buscando verificar se ela realmente compreendeu o que foi dito. Finalmente, depois que a pessoa compreende o ensinamento racionalmente, vem a parte de estabilizá-lo, internalizá-lo, torná-lo natural para a pessoa. Tudo isso, claro, leva tempo. Exige dedicação, estudo, porque é mesmo um tema complexo. Às vezes, ao ouvir a respeito pela primeira vez, nós podemos cair em algumas confusões. Mas, sem o primeiro passo, como chegar longe, não é mesmo? A verdade central que o Advaita Vedanta prega é, na verdade, muito simples, mas ela tem um grande impacto. O que ele diz é o seguinte: você é Brahman. Você é a consciência pura, você é o divino. Não é lindo? Lindo, sem dúvida, mas sabe qual é o grande perigo se a pessoa não compreende muito bem isso? O perigo é a pessoa se confundir e pensar: ah, então eu sou Brahman, eu sou divino, então eu vou sair por aí e vou exigir que todos façam reverências diante de mim. Não.
Isso acontece porque a pessoa está confundindo o verdadeiro ser, a consciência não dual, com a sua individualidade ilusória, com o seu corpo, com o seu ego. O corpo, a mente e o ego não são Brahman, são apenas uma manifestação dele. Eles se manifestam em Brahman, se manifestam na consciência única, que sou eu, que é você. A consciência pura é o que nós verdadeiramente somos, assim como todos os objetos deste mundo. A gente costuma pensar que nós temos um corpo e que este corpo possui consciência. Mas a verdade é o contrário. Nós somos a consciência onde se manifesta o corpo, todos os corpos. É uma mudança de paradigma, de jeito de ver a vida. Intuitivamente nós já sabemos disso. Perceba, quando a gente fala sobre o corpo, nós dizemos, é o meu corpo. Este é o meu corpo. Essa é minha mente. São minhas emoções. Ora, se eles são meus, eles não são eu. Eu os testemunho na tela da consciência que eu sou. Então, onde nós chegamos? A nossa vida é toda feita de experiências e cada experiência que nós temos tem duas partes. Uma parte é mutável e outra parte é imutável. As experiências são diferentes uma da outra por causa dessa parte mutável que se altera. Mas a parte imutável sempre permanece. Em geral, nós não notamos isso. Essa parte de nós que é constante, o eu sou, passa desapercebida. Mas é uma luz que ilumina muitos objetos diferentes, permanecendo como a única luz. Essa luz, metaforicamente, é a consciência pura. Brahman é a consciência onde se desenrola o sonho da existência. Aquilo que os hindus chamam de Maya. Maya é a ilusão do múltiplo naquilo que é, na verdade, único. Outra metáfora que ajuda a compreender isso é o mar, com as suas ondas. Você pode observar as ondas do mar de uma forma independente, certo? Uma onda é maior, outra é menor, uma tem mais espuma, a outra é um tsunami. Mas, observando de uma forma mais profunda, todas as ondas nada mais são do que o mar. Elas emergem e submergem no mar. Assim como as coisas do mundo emergem e submergem na consciência pura e única, que é tudo que existe, que sou eu, que é você. Acostume-se com a ideia de que não é você que existe no universo. É esse complexo universo que existe em você. A sagrada presença eu sou, a unidade que todos nós somos. Se você gostou desse vídeo, por favor, dê o seu like aqui embaixo, deixe a sua pergunta, o seu comentário e compartilhe com os amigos. Eu também te peço que siga o canal Aldeia Universal aqui no YouTube, para que a gente possa seguir juntos nesses estudos. E caso você esteja ouvindo o podcast Aldeia Universal, por favor, inclua o canal na sua lista de favoritos. Muito obrigado pela sua companhia. Vai ser um grande prazer seguir nessa jornada de autoconhecimento com você. Até o próximo encontro. Muita paz e felicidade em sua vida.